Como é que uma nação nasce, hein? Será que é com uma ideia, uma batalha? Ou, quem sabe, com um mistério? Uma única palavra deixada para trás. É essa jornada de séculos que a gente vai percorrer agora, de um começo totalmente incerto nas florestas do Novo Mundo até o momento em que eles redefiniram a ordem global. Vamos nessa? Olha só isso. Essa foi a única pista que a primeira colônia inglesa na América do Norte, a colônia de Roanoke, deixou para trás. Pensa na cena. Os navios de suprimentos voltam em 1590, depois de 3 anos longe e... nada. Todo mundo tinha sumido. A única coisa que eles acharam foi essa palavra aí, enigmática, entalhado numa árvore. Ou seja, o começo da história americana não é uma história de sucesso, mas sim de um desaparecimento misterioso. Pois é, essa é a grande pergunta que a gente vai tentar responder. O caminho dos Estados Unidos não foi uma linha reta de jeito nenhum. Foi uma história de sobrevivência, de muito conflito, de ideais gigantescos e de contradições bem profundas. A resposta está em entender como eles saíram de assentamentos super frágeis para se tornar uma nação movida por um senso de destino que parecia, assim, quase impossível de parar. Para a gente entender esse tal de destino, primeiro a gente precisa voltar para o começo. E o começo, olha, não tinha nada de garantido. Os primeiros anos foram uma luta desesperada mesmo só para sobreviver numa terra que era desconhecida e muitas vezes bem hostil. As pessoas que cruzaram o Atlântico vieram por um monte de motivos diferentes. Algumas estavam buscando liberdade religiosa, sabe? Fugindo de perseguição lá na Europa. Outras vieram por grana mesmo, interesses comerciais. Mas no final, todas elas deram de cara com a mesma realidade brutal. Invernos congelantes, ameaça constante de fome e doença e, claro, os conflitos com os povos nativos. Dar certo ali estava longe, bem longe de ser uma certeza. Agora, uma coisa que é muito interessante é que, desde o comecinho, começaram a se formar duas sociedades bem diferentes. Opostas, na verdade. Lá no norte, o clima mais frio levou a uma economia baseada em pequenas fazendas familiares, comércio, uma manufatura inicial. Já no sul, o clima quente era perfeito para monocultura, ou seja, plantar uma coisa só em larga escala, tipo tabaco ou arroz, isso deu origem a um sistema completamente diferente. E o motor que girava a economia do Sul era o sistema de plantation. Basicamente, grandes fazendas focadas nessas culturas de exportação e tudo isso construído nas costas de africanos escravizados. Esse sistema não moldou só a economia do Sul, ele criou também uma sociedade aristocrática, rural, que era o oposto do Norte, que era mais comercial e urbano. Essas duas Américas, desde o início, já estavam em rota de colisão. Depois de se estabelecerem, os Estados Unidos começaram a olhar para o oeste. Só que essa expansão não era só sobre ganhar terra, não. Ela foi movida por uma ideia muito poderosa. Uma crença de que esse crescimento era inevitável, quase como uma ordem de vida. O nome dessa ideia é Destino Manifesto. A palavra manifesto significava óbvio, claro. E,